corrupção surgiu ao mesmo tempo do surgimento do Estado. Portanto, nada há de novo no que se tem visto ultimamente neste campo, à exceção do seu volume. Mas, do ponto de vista tributário, quais os seus efeitos para corruptos e corruptores? É devido o imposto de renda sobre ganhos com corrupção? Podemos ter uma primeira conclusão por meio da leitura do artigo 118 do Código Tributário Nacional, que diz que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. A leitura isolada e apressada da lei neste ponto poderia fazer entender que o fruto da corrupção deve ser oferecido à tributação como qualquer atividade lícita. Ocorre que o chamado fato gerador, que se trata daquele ato da vida previsto na lei como origem da obrigação de pagar um tributo, nunca será um ato ilícito. Isso é até óbvio. Não é possível imaginar, por exemplo, uma lei que institua tributo na hipótese de o funcionário público solicitar ou receber vantagem indevida em razão de sua função. Afinal, já está dito no Código Penal que isto é crime e, portanto, se trata de ato nulo, não podendo a lei tributária ou qualquer outra pretender que produza qualquer efeito. E também porque há limites específicos para a instituição e cobrança de tributos, definidos na legislação. O tributo é fenômeno jurídico e não econômico, e como tal se submete a um conjunto de regras e não pode ser visto exclusivamente sob a ótica fiscal ou do interesse do Estado de arrecadar. Podemos concluir que os atos caracterizados como ilícitos e por essa razão nulos, a exemplo de corrupção, comércio de drogas ilícitas ou contrabando, não podem estar previstos na lei como geradores da obrigação de recolher tributos. Por outro lado, na hipótese de o ilícito não estar diretamente vinculado ao fato previsto na norma tributária, somente não será possível a tributação no caso de a lei sancionadora do ilícito implicar na desconsideração daquele fato, com o retorno ao status anterior à sua realização. Seria a hipótese, por exemplo, da aquisição de um imóvel com dinheiro originário no tráfico de drogas. Neste caso, haverá o perdimento do imóvel para o Estado, mas o ITBI, pago quando da compra, considerando que esta não seja anulada, será definitivo. Em sentido diverso, tomemos o exemplo do dinheiro recebido por meio da corrupção disfarçada em pagamentos de serviços. E neste caso, o beneficiário declara como sendo lícita sua origem e o oferece à tributação, para em momento posterior ser identificada sua ilicitude com a consequente obrigação de restituição dos valores recebidos. Neste caso, o fato tido inicialmente como originador da renda, aquela prestação de serviço, foi desconsiderado e o recurso obtido pelo infrator foi restituído à origem, voluntária ou compulsoriamente, evidenciando a inexistência do fato previsto na norma como receber renda e gerador da obrigação tributária. Neste caso, o imposto de renda que inicialmente se mostrava devido não mais o será. Portanto, podemos entender que no caso de ato ilícito, a obrigação tributária será exigível segundo o grau de conexão entre a ilicitude e o fato tributário. Não se pode perder de vista que, acaso se admitisse a tributação de um ato ilícito e este ato fosse assim reconhecido na esfera penal, apenas seria a perda ou confisco dos frutos deste ato. Este confisco faria desaparecer a capacidade contributiva, o que implicaria na necessária restituição do imposto pago ao contribuinte. Com isso, o criminoso teria direito de receber de volta o imposto que pagou. Portanto, há um caminho a escolher dentre estes dois. Primeiro, entendermos que o ato ilícito não é tributável ou assumirmos a impossibilidade do lançamento tributário por inocorrência do fato gerador naquela hipótese de ato nulo, o que acarretaria sua necessária restituição ao criminoso pagador de impostos daquele valor pago.